4 Notícias. Oferecimento. Taust Delivery. Compre online e receba rapidinho. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se. unimar.br. Destaques, você conferindo para Unimar, Universidade de Marília. Seu futuro profissional garantido. Atenção, vem aí o início da campanha eleitoral, a propaganda eleitoral. Dicas, o que vai vigorar segundo a Justiça Eleitoral. Neste domingo, concurso nacional unificado. Marília também terá provas. Mercado imobiliário, o futuro, como vai ficar com a modificação do Minha Casa Minha Vida, tornando o financiamento mais rígido. Agora, o interessado terá que dar 50% de entrada. Na semana da psiquiatria, a saúde psiquiátrica dos homens, quando procurar um profissional. E estamos no Agosto Dourado, o estímulo à amamentação. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E atenção, deste domingo, concurso nacional unificado, mais de 2 milhões de inscritos e teremos também prova em Marília. O coordenador nacional fala aqui no 4, dando dicas a você, inscrito. É importante que ele leve o documento de identidade, que seja um documento com foto, né? Pode ser o documento digital, desde que ele lembre que na hora que ele chegar lá com o celular, ele apresenta o documento digital, depois ele tem que desligar o celular e guardar no local, no envelope que vai ser fornecido pelos fiscais, que é um envelope que vai ficar lacrado durante a prova. Lá ele também vai ter que guardar todos os outros equipamentos eletrônicos que ele tenha, né? Por exemplo, se for relógio digital, essas coisas tem que guardar. Tá? Ele pode levar uma garrafa d'água, desde que seja garrafa transparente. É importante que leve caneta esferográfica preta, transparente também, tem que ser preta, tá, pessoal? E, além disso, ele pode levar alimentos. É uma prova longa, a jornada começa de manhã para todos, eles vão precisar chegar lá bem cedo, por volta de 7, 7h30 da manhã, para entrar nos locais de prova. Tem um intervalo na hora do almoço, e depois da prova à tarde, concluindo por volta das 18 horas. Então as pessoas podem levar alimentos também, desde que seja em embalagem lacrada, tá? Perfeito, importante então lembrar disso, da alimentação, horário cedo, né? Agora, mais de 54 mil candidatos solicitaram atendimento especial. Explica pra gente, Alexandre, como é essa assistência? Depende do candidato, tá? No ato da inscrição, os candidatos informaram qual é a necessidade que eles têm de atendimento especial. Então, nós temos casos desde pessoas, por exemplo, que são lactantes, né, mulheres lactantes, que precisam amamentar durante a prova, então tem estrutura para isso. Tem mulheres que estão gestantes, que também precisam de uma atenção especial devido à condição que elas estão, né? A gente garante aí que se houver qualquer necessidade, alguma atenção, de algum atendimento durante a prova, essas mulheres também vão ter esse atendimento feito com prontidão. Tem também pessoas que têm necessidade de prova ampliada, que são pessoas que têm dificuldade de visão, né? Então, tem a prova ampliada, tem prova super ampliada, tem pessoas que têm, por exemplo, diabetes. Então, muitas vezes, durante a prova, eles precisam portar, né? Ainda mais com uma jornada tão longa como essa que eu falei, eles precisam portar insulina, precisam fazer aplicação. Então, nós também temos isso tudo registrado para acompanhar e autorizar que o procedimento aí seja feito. Então, eu citei alguns exemplos aqui, né, dos atendimentos que a gente faz, especiais, para facilitar a vida dos candidatos, porque o que a gente quer é que o candidato chegue lá e faça o seu melhor. Excelente. Agora, as provas já foram distribuídas aí em todo o país. Como que está a segurança desse material tão precioso que são essas provas, Alexandre? Olha, é o resultado de um trabalho muito grande, de um esforço concentrado, né? A gente trouxe a experiência que nós adquirimos com o Enem,
ampliando aquela experiência. Então a gente trouxe para a estrutura que já existia com a Polícia Rodoviária Federal nas escoltas, junto com as polícias militares nos estados. A gente ampliou a participação da Polícia Federal, trouxe a Força Nacional para dentro também do concurso. Em muitos estados a gente conta com o apoio da Força Nacional na segurança dos locais de armazenamento de provas, e até em alguns estados, por exemplo no Rio Grande do Sul, devido à situação local, a Força Nacional também dá um suporte na escolta das provas, na segurança dentro da cidade de Porto Alegre, principalmente, auxiliando o trabalho da Brigada em Porto Alegre. E no Rio de Janeiro, desde o primeiro momento, a Força Nacional, junto com a Polícia Rodoviária Federal, tem garantido a segurança dos locais onde as provas estão armazenadas, onde as provas foram elaboradas na Fundação Sesgran Rio, e junto com isso também, junto com a Polícia Federal, que faz o trabalho de Polícia Judiciária, a ABIN entrou também na inteligência. Nós trouxemos a ABIN fez um trabalho muito grande nos apoiando aí para que a gente pudesse garantir todo um trabalho prévio, né, de verificação dos locais onde as provas foram armazenadas, acompanhamento semanal durante todo o período que as provas precisaram ficar armazenadas no local seguro por conta do adiamento. Então foi um trabalho concentrado envolvendo, né, todos esses órgãos sob a liderança da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, né, e em parceria com o MGI. Então é um trabalho que, para você ter uma ideia, só na data da aplicação nós vamos ter cerca de 1.900 pessoas das forças de segurança federais, eu estou falando só federais, tá? Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e da ABIN, concentradas na aplicação do concurso. Isso sem citar as polícias nos estados e municípios, que aí esse contingente se amplia muito. Nossa, é muita gente mesmo. E você falou sobre essa questão de adquirir as experiências aí do Enem. Inclusive, o modelo de seleção, ele é inédito, inspirado no Enem, né? Que garante aí uma ampliação das chances da pessoa ser aprovada. E conversa com a gente também sobre esse banco dos candidatos, que amplia ainda mais a chance de aprovação. Nós temos 6.640 vagas e, como sempre acontece em concursos, né, há a possibilidade das pessoas serem chamadas para vagas adicionais que podem ser liberadas, né, de forma a critério, né, dos órgãos e também conforme o orçamento, né, dos órgãos. Pode ser que eles, ficando nesse banco de candidatos, eles ficam no que a gente chamaria de um cadastro de reservas, né, para ser chamados caso vagas adicionais sejam liberadas, mas eles também vão poder ser chamados para vagas temporárias, tá? Que isso é uma inovação que a gente está trazendo também. Então tem essa possibilidade de que os candidatos possam concorrer a vagas temporárias além das 6.640 que foram disponibilizadas originalmente, tá? Então tem muita possibilidade. Eu acho que os candidatos têm que se dedicar, aproveitar esse momento aí até o dia da prova. A gente está chegando, a gente sabe que nos últimos dias é importante também as pessoas darem uma tranquilizada para chegar com a cabeça tranquila lá na hora da prova e fazer o seu melhor. Muita expectativa mesmo, eu conheço muita gente que vai fazer esse concurso. E Alexandre, depois das provas, quais são os próximos passos? Bem, no próprio dia das provas, às 20 horas, tá? Os candidatos vão ter acesso ao caderno de provas. É importante dizer que não é o caderno dele, é o caderno, vamos dizer, a base, né? O caderno de provas que vai ser entregue para todos os candidatos. Eles já vão. A gente fez o acordo com o Ministério Público e com a Defensoria Pública da União para que cada candidato saia com o rascunho, né, o espelho do seu cartão de resposta. Então, durante a prova, ele pode registrar o seu cartão de resposta, né, para ele levar para casa. Só lembrando que o pessoal que fizer o registro da prova da manhã tem que guardar, não pode voltar com ele em mãos para a prova, para a parte da tarde, porque isso é proibido pelo edital, mas aí, na parte da tarde, ele recebe outro rascunho, preenche. E aí, junto com esse caderno de questões que vai ser entregue à noite, na terça-feira ele pode conferir o gabarito. O gabarito vai ser liberado na terça-feira, dia 20, né? Por volta das 10 horas da manhã. Então, os candidatos já podem ver o gabarito, e aí tem toda aquela fase recursal que a gente já conhece, né?
Em 10 de setembro nós vamos liberar também a imagem dos cartões de respostas, tá? Que aí todo candidato pode ter a certeza do que ficou registrado mesmo nos sistemas de correção do seu cartão de resposta. Em seguida, nós temos a fase de correção das provas e que vão sendo corrigidas, e aí tem todo um período que está no nosso cronograma aí que os candidatos podem acessar, onde vai ser liberada a nota preliminar da prova discursiva, das redações, até que a gente chega, tem também aquela fase de envio de prova de títulos, tem também a fase para o pessoal que está concorrendo às cotas, e também os que são portadores de necessidades, né, especiais, para que as pessoas possam comprovar, né, a sua condição. Então isso tudo vai acontecendo até que em novembro, a nossa previsão aí, por volta do dia 25 de novembro, né, a gente divulgar o resultado final do concurso. Realmente, você foi bem detalhista. Agora, se alguém ainda tiver alguma dúvida, coloca aí um site para a gente reforçar aí para os estudantes. O mais simples é entrar no site do MGI, que é o mgi.gov.br, onde tem lá a área com as informações todas do concurso, tá? Para que a pessoa possa... E também lá tem o nosso banco de notícias. E eu recomendo muito aos candidatos que acessem as redes sociais do Ministério também, dedicadas ao concurso, porque a gente percebe, nós temos mais de 2 milhões de candidatos, né? E ainda tem muita gente que não está seguindo essas redes sociais, nosso Instagram, né, o Facebook. Então é uma oportunidade também para poder acompanhar. Lá sempre entram as notícias fresquinhas, tudo que está acontecendo a gente divulga lá. É importante seguir as nossas redes sociais também. E a propaganda eleitoral estará liberada a partir desta sexta-feira para os candidatos e partidos. Mudou alguma coisa? O que vem por aí? Especialista da própria Justiça Eleitoral faz o comentário aqui no quadro. Ela pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. Então pode ser feito propaganda na internet, por meio de blogs, sites, redes sociais. Também pode ser realizados os comícios, os eventos, aquela propaganda de rua, distribuição de santinho, de panfleto, essas propagandas tradicionais. E o horário eleitoral gratuito, ele se inicia no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. O que é considerada propaganda eleitoral antecipada? É aquela que ocorre antes do dia 16 de agosto e ela é toda aquela propaganda que tenha pedido explícito de voto ou de não voto, ou então aquela que utiliza um meio vedado pela legislação eleitoral para o período de campanha. Por exemplo, que tem conteúdo eleitoral, uma utilização de outdoor, por exemplo. Se não pode na campanha, não pode na pré-campanha. E também aquela que cause uma disparidade no pleito, ou seja, se um candidato ou uma candidata gaste muito dinheiro com aquela propaganda, como é o caso de uma propaganda na internet, por exemplo, que é permitida, mas aquele candidato ou candidata gasta muito recurso. Isso pode ser considerado uma propaganda antecipada pela disparidade dos gastos de recursos eleitorais. E o que não é propaganda antecipada? Pedir apoio político, participar de prévias partidárias, programas de rádio, dar entrevistas em que se menciona a pretensa candidatura. Inclusive, o pré-candidato pode fazer impulsionamento da sua propaganda na internet, nas redes sociais, desde que ele siga as regras da legislação eleitoral. Agora, atenção, muito importante, o eleitor não pode de forma alguma fazer impulsionamento de conteúdo. Há novas regras para a propaganda eleitoral nestas eleições? A resolução 23610 de 2019 do TSE foi bastante alterada neste ano, especialmente no que diz respeito às questões ligadas à inteligência artificial. E quais são as normas em relação à inteligência artificial? A primeira delas, sempre que for utilizado inteligência artificial, quem utilizar, o candidato ou o partido, deve rotular, deve trazer indicado que está utilizando inteligência artificial, salvo em algumas exceções. Outra norma é a proibição de utilização de deepfake,
que são aqueles casos que já ficaram conhecidos, em que botam lá a cara de uma pessoa, colocam a voz de uma pessoa, porque isso traz prejuízos para a confiabilidade das eleições. E uma outra questão muito importante é a possibilidade de utilização do chatbot, desde que aquele robozinho não simule que você está conversando com uma pessoa real. E uma outra questão muito importante é a proibição de utilização de inteligência artificial para a criação e a disseminação de desinformação, de informações falsas ou notoriamente inverídicas. Nestes casos, há punição também para os provedores de internet? Sim, também há punição. Eles são solidariamente responsáveis, assim como quem gerou, quem causou o dano, pela retirada dessas notícias da plataforma, e assim que determinado pela Justiça Eleitoral que certa notícia é considerada falsa ou gravemente descontextualizada, as plataformas Facebook, Instagram têm que retirar do ar, e a partir de então eles ficam condicionados a sempre que aquela notícia aparecer para eles, eles têm que retirar do ar sob pena de multa ou demais responsabilizações. Então não é mais só responsabilidade de quem criou, de quem veiculou, de quem compartilhou, mas também das redes sociais, que cumprem, como toda empresa, um papel social. Como a internet pode ser usada para a propaganda eleitoral? Por meio de blogs, mensagens instantâneas, por meio de redes sociais e também por meio do YouTube, de variadas formas. Só não é permitido na internet a propaganda paga, com exceção do impulsionamento realizado por partidos, coligações, federações e pelo representante legal do partido, assim como pelo candidato, não sendo permitido a propaganda realizada pela pessoa física. E também uma novidade dessa resolução, já que não é permitida a propaganda paga na internet, também não é permitido o pagamento para os influencers. Isso não quer dizer que eles não possam dar a sua opinião gratuitamente, porém eles não podem monetizar a publicação deles em que eles estão fazendo propaganda eleitoral. Mais alguma novidade na resolução 2024? Sim, para este ano a resolução trouxe a previsão expressa de que os artistas, cantores, atores podem manifestar a sua opinião política nas suas apresentações artísticas, sem que isso vá implicar em uma propaganda eleitoral. Outra questão foi a regulamentação das lives eleitorais, que nós já estamos acostumados desde 2020. E o que a resolução trouxe de novidade é a possibilidade dessa realização agora regulamentada e com a vedação somente de que essas lives não possam ser realizadas em sites de pessoas jurídicas, porque pessoa jurídica não pode realizar propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV mantém o mesmo formato? Sim, mantém o mesmo formato. Nós temos as propagandas por meio de inserções, que são aquelas propagandazinhas que rolam o dia todo, chamadinhas de 30 ou 60 segundos para vereador e também para prefeito. E temos também a propaganda em rede, que é um horário igual para todas as rádios e TVs e que é um horário destinado somente para os candidatos e candidatas à prefeitura. E uma grande mudança que nós temos para essa eleição, já tivemos na eleição passada, mas para a municipal é a primeira, foi a inserção das cotas de gênero e de raça. A reserva de tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito para candidatos e candidatas negras e negros e para mulheres. Mais alguma coisa que não possa na propaganda eleitoral? Não pode veicular nenhum tipo de discriminação de raça, de gênero, de opção religiosa, de opção política. A propaganda é um espaço aberto. Também não pode ser veiculado nenhum tipo de desinformação ou fato notoriamente descontextualizado. É obrigação daquelas pessoas, de qualquer pessoa que vá compartilhar um conteúdo, checar antes, porque
Caso contrário, ela pode ser responsabilizada por aquele fato que ela está compartilhando. Também não pode veicular nenhum tipo de conteúdo que chame, as outras pessoas para desrespeitar as leis eleitorais, as leis brasileiras. Que a propaganda eleitoral é um momento para nós conhecermos os nossos candidatos e as nossas candidatas. Como funciona o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral? O poder de polícia é exercido pelos juízes e pelas juízas eleitorais de cada zona eleitoral. Tem por objetivo fazer cessar uma propaganda eleitoral flagrantemente irregular e que ela possa ser retirada de imediato, no caso de um outdoor, por exemplo. E, além desse poder de polícia clássico, que é da propaganda de rua, aquela que a gente está vendo ali, que é facinho de olhar, nós temos também o poder de polícia sobre a propaganda na internet. Se um candidato fez uma propaganda num site de pessoa jurídica ou fez um impulsionamento sem cumprir todas as regras da legislação eleitoral, aí cabe o poder de polícia. Agora, quando tem um candidato que faz lá uma postagem, uma publicação, falando fatos inverídicos de um outro candidato, nesse caso não cabe o poder de polícia. Aí, nesse caso, que versa sobre o conteúdo dessa propaganda, aí o candidato tem que entrar com uma representação. Agora, nós temos também, com relação à propaganda na internet, a possibilidade do exercício de poder de polícia quando a propaganda veiculada ela é falsa ou gravemente descontextualizada contra a Justiça Eleitoral. Aí o juiz vai poder atuar mesmo que verse sobre o conteúdo. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha contra fake news nessas eleições, a desinformação, e promete ser a justiça rigorosa para os infratores. Eu gostaria inicialmente de apresentar a parceria do Tribunal Superior Eleitoral com a Associação Nacional de Editores de Revista, aqui representada pela doutora Regina, a ANER e outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo profissional. O Tribunal Superior Eleitoral firmou essa parceria exatamente para todas elas relacionadas ao jornalismo profissional e oficializa neste evento o lançamento da campanha contra mentiras nas eleições e ainda o lançamento das cartilhas sobre o Tribunal Superior Eleitoral e o processo eleitoral para as eleições de 2024. A campanha será divulgada nas redes sociais e o objetivo é colaborar com o combate à desinformação, a todas as formas de mentiras durante o período eleitoral, com o lema jornalismo é confiável, fala a nossa língua, protege da desinformação e fortalece a democracia. O material digital da campanha está sendo exibido, como os senhores veem. Serão lançados nestes posts, nessas imagens, a consideração que achamos que era necessária de falar sobre mentiras e desinformação na linguagem de cada qual das linguagens mais costumeiras nas diferentes regiões do Brasil. Então, os senhores vão ver que a mentira destrói seu voto é o slogan. Entretanto, para cada região do país, nós levamos em consideração os termos mais comumente utilizados e a forma de falar de cada região brasileira. Há ainda o lançamento agora de 2 playbooks desenvolvidos pela ANER e pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral, com informações sobre o TSE e o processo eleitoral. Um deles é direcionado ao eleitorado em geral e o outro aos jornalistas interessados nos temas eleitorais para que a gente tire dúvidas que eventualmente os mesmos profissionais da imprensa têm. Essas cartilhas poderão ser acessadas no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral e, a partir deste momento, estão disponíveis por meio do QR Code, disponibilizado na mesa que está no fundo deste balcão. Então, neste momento, acho que eu gostaria de ouvir a doutora Regina, que tão gentilmente acedeu, como eu disse, ao nosso convite para que estivéssemos hoje iniciando essa campanha. Estamos na Semana da Psiquiatria, um profissional cada vez mais importante em termos de saúde pública. O médico psiquiatra, a médica psiquiatra, hoje realmente faz parte da saúde pública. Por isso,
a saúde psiquiátrica masculina, quando procurar um profissional. Confira no comentário. Olá pessoal, na maioria das vezes quando a gente fala das doenças psiquiátricas, 90% dos casos e dos pacientes que buscam ajuda, a gente pode considerar que são mulheres. E por que 90%, 80% desses casos, dos tratamentos, são realizados com essas mulheres e os homens não têm essa estatística maior, não procuram ajuda? Será que os homens não têm essas doenças psiquiátricas? Pelo contrário, na verdade, o que acontece e é muito comum dentro da nossa sociedade? A mulher, ela já cresce desde nova sendo estimulada a procurar um médico, a ginecologista, depois a se cuidar. Quando ela é engravida, ela passa por um acompanhamento, ela faz o exame preventivo, o exame da mama. Então tem uma série de situações que facilitam e que induzem a ela ir buscando ajuda, fazer uma prevenção, né? Alguns programas do governo também para o cuidado da mulher. Mas e o homem? Por que ele não busca? Porque também ele não é estimulado. O menino, quando chega na adolescência, o pai não leva ele no urologista. Se ele não tem problema, ele não vai buscar ajuda. Para que ele vai no médico? Então a gente tem uma mentalidade ainda muito enraizada que o homem só vai tratar quando estiver precisando. Da mesma forma que eu sempre falo que mudar é uma coisa muito difícil, se você não tem a cultura de fazer uma prevenção, de fazer um check-up, buscar ajuda, prevenir, fazer uma atividade física, fazer um acompanhamento psicológico, por que esse indivíduo que nunca teve isso, nunca passou por essa situação, quando ele chega nos 30, 40, 50 ou 20 e poucos anos, ele vai começar a buscar ajuda? Na verdade, essa cultura que é embutida na gente, ela vai se replicando nos nossos filhos, nos nossos amigos, e a gente vai só guardando, a gente vai acumulando, a gente tem aquela sensação de que o homem tem que ser o forte. O homem não pode fraquejar, o homem não pode chorar, o homem não pode parar, ele tem que ser o provedor da família, porque senão ele não se sente capaz de estar ali. O homem, quando perde o emprego, é mais fácil às vezes para ele terminar um relacionamento do que aceitar que nesse momento ele pode ter a ajuda da companheira, sendo a responsável pelo financeiro da sua casa, porque aquilo é considerado uma derrota nesse indivíduo. É algo inaceitável dentro da sociedade. O que os outros vão falar, como eu vou agir, como eu vou olhar para o meu familiar, para o meu pai, e dizer para ele que minha esposa está sustentando a casa porque eu não tenho condições, porque eu adoeci. Então, essa mentalidade faz com que o homem não busque ajuda. O homem, quando busca ajuda, ele vem num estágio muito mais grave do que as mulheres. A questão do suicídio, das tentativas, o índice de realização do ato é muito maior nos homens, a taxa. Então é importante que, se eu não previno, eu não tenho como frear o curso daquela doença. Então, quando o indivíduo já chega trazido, e quando ele aceita, porque na maior parte das vezes ele não aceita, mesmo sendo imposto pela esposa, se você não for tratar, eu vou largar, eu vou sair, eu vou terminar um relacionamento com você, porque eu não aguento mais esse estágio de sofrimento, ele não aceita e não deixa que ninguém se aproxime, ele se fecha mais. Até porque, na maior parte das vezes, ele pode ser o único provedor da casa. Então, assim, ele não pode se dar o privilégio de buscar ajuda, mas ao mesmo tempo ele esquece que ele está caindo cada dia mais. Então é importante que essa cultura, essa saúde mental do homem também seja valorizada, também seja revista, tanto nos programas de saúde mentais, quanto dentro da nossa casa. É importante que a gente, que tanto quer ajuda, a gente ajude ao nosso companheiro, a nosso filho, a entender que a gente pode, a gente adoece e a gente precisa de ajuda também, como qualquer pessoa. Então, enquanto essa dinâmica não for revista, a gente vai continuar tendo os índices aumentados de suicídio, a procura em estágios mais elevados com doença, o uso de maior número de quantidades de remédios, porque se você não busca no início, você tem que usar maior quantidade de remédio. O sofrimento, ele é muito mais forte. O índice de cura em algumas doenças é muito menor do que nas mulheres, apesar delas terem um índice maior em termos de número de pessoas que buscam ajuda, mas de resolutividade, o homem tem muito menor,
porque ele também não foi se cuidar, então quando ele vai também é muito mais grave. A doença já está muito mais avançada. Então, se você tem alguém da sua família, algum amigo seu que esteja passando por essa dificuldade, conversa com ele, se coloca na posição dele, se coloca como um ouvinte e que está ali disposto a trabalhar isso com ele, que ele pode sim chorar, que ele pode pedir ajuda, que ele não está sendo fraco, porque esse pensamento faz com que a doença ela cresça, vire um monstro, e com isso a gente desconta nos nossos familiares, nas nossas companheiras, nos nossos filhos, o rendimento no trabalho cai, consequentemente você que está num processo depressivo, que você não está numa ansiedade mais forte, você vai errar, seu chefe vai te mandar embora. São poucos que vão aguentar durante um tempo, mas ninguém quer ajudar a quem não quer ser ajudado. Então é importante que você busque ajuda. Você pode e deve se cuidar. Nós não somos máquinas que trocamos uma peça e está tudo bem. Nós precisamos estar em equilíbrio com o nosso dia a dia, com o nosso corpo, para que o nosso organismo funcione de uma forma adequada, para que as doenças não apareçam. Até porque se a cabeça não está boa, as doenças, hipertensão, diabetes, o colesterol, o índice de infarto vai aumentar, o índice de AVC, doenças crônicas irão surgir, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, a fibromialgia. Qual é a causa? Aí não sabemos ainda, mas tem uma origem muito forte dentro do quadro da ansiedade, está muito associada a esse quadro. Então, assim, é importante a gente se cuidar, pensando muito mais no amanhã do que só no hoje, porque o amanhã existe, mas se você não faz hoje, a gente não pode escolher coisas melhores no futuro. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você conhece alguém do seu ciclo, direto ou indiretamente, que esteja mais aflito, com maior dificuldade, ofereça ajuda, se coloca junto, disposto e pronto para ir com ele a buscar ajuda, no psicólogo, no psiquiatra, no neurologista ou no clínico geral, mas ofereça essa oportunidade para o seu companheiro e para quem você tanto gosta. Eu sou fã do Taust. Olha só essas ofertas. Banana nanica, quilo, 3,85. Ovo grande branco São José, 8,98. Leite em pó Ninho integral, leve mais, pague menos, 14,59. Manteiga aviação, 26,98. Comprar no Taust faz toda a diferença. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. O amor, os ensinamentos, as histórias de pais e filhos atravessam gerações. Momentos que não têm preço. Memórias criadas no presente e na presença. Lembranças para toda a vida. Unimed Marília. Condições especiais no mês dos pais. 3402-2525. Aqui tem Unimed. Falar da SPSP é falar de transparência, parceria e excelência. Estamos no mercado há mais de 25 anos, na prestação de serviços de limpeza, portaria e vigilância. Empregamos mais de 3.500 colaboradores em quase 150 cidades no estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. SPSP, Grupo Empresarial de Serviços. Pra quem quiser ver, vai lá e brilha, brilha.
a gente continua falando sobre saúde. Agosto, o mês de estímulo à amamentação. Por isso, a campanha Agosto Dourado. A cor dourada é referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno. É o alimento perfeito produzido pela mãe para o bebê dela. As evidências mostram que crianças amamentadas por mais tempo têm mais benefícios ao longo da vida, né? Então, crianças amamentadas, elas têm menos diarreia, menos pneumonia. A amamentação é o único fator que, isoladamente, é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade infantil. Além disso, crianças que são amamentadas têm mais chances de ter maior renda no futuro. Os estudos mostram também que crianças amamentadas, elas têm até 3 pontos de QI a mais do que crianças não amamentadas. A parte nutricional é completa, então tudo que o bebê precisa, ele completa, né? Então assim, jamais é comparado com qualquer leite artificial, jamais, porque é espécie específica, é de humano para humano. Então a gente tem essa grandeza, por isso que é falado no Brasil que leite materno é ouro, né? É um padrão ouro. A orientação do Ministério da Saúde e da OMS tem 3 partes. A primeira é que o aleitamento deve ser iniciado na primeira hora de vida da criança. A imunidade desse bebê é dependente do leite materno, que possui prebióticos, além de proteínas e imunoglobulinas que vão estimular ao longo, de cada virada de mês o processo digestivo do seu bebê, evitando até mesmo sensibilidade e intolerância alimentar na introdução do alimento na dieta do seu pequeno. A segunda recomendação é que ao longo dos primeiros 6 meses, a amamentação deve ser exclusiva, ou seja, o leite da mãe deve ser a única coisa ingerida pelo bebê, que não precisa de mais nada. Os próximos leites, das mamadas iniciais, ele vai ser rico em água. Então é mito dizer que precisa estar oferecendo água para esse bebê. Não, o leite já oferece a hidratação. Quando o bebê completa 6 meses, é hora de começar a introduzir outros alimentos, mas o leite materno continua sendo a maior fonte de nutrientes. A terceira parte da orientação é manter a amamentação até a criança ter pelo menos 2 anos. Então, mãe, é mito acreditar que existe leite fraco. Muito pelo contrário, o leite é nutritivo e vai hidratar o seu bebê, a sua criança. Este ano, o tema da campanha mundial de conscientização sobre o aleitamento materno é amamentação apoie em todas as situações. A legislação brasileira é considerada uma das mais avançadas na proteção do aleitamento materno. A norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, ou NBCAL, é uma lei de 2006 que regula a promoção e rotulagem de alimentos destinados a recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade, para que não haja interferência no aleitamento. A NBCAL proíbe qualquer propaganda, divulgação ou estratégia de marketing, como exposição em destaque, promoção ou desconto para fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo, produtos que comprovadamente atrapalham a amamentação. De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o percentual de prevalência do aleitamento materno exclusivo no Brasil vem aumentando e a média passou de 45% em 2019. Mas nos últimos anos, a taxa de crescimento tem diminuído. Para a pediatra Miriam Santos, membro da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, um dos motivos para o crescimento lento é o marketing desleal nas redes sociais. Este ano, nosso foco está sendo no marketing. Por quê? A Organização Mundial da Saúde tem visto isso, o marketing digital, como um problema para a saúde. Porque não só no aleitamento materno, mas em várias situações, aparecem pessoas vendendo soluções de saúde que muitas vezes não têm nenhum
respaldo científico para isso acontecer. Com a informação correta e o devido apoio, o aleitamento materno é sempre a melhor opção. Aquela mulher que produz leite para acima do consumo do seu bebê, ela pode se tornar uma doadora apresentando os últimos exames da gestação, realizados no período gestacional, e então ser uma doadora de leite humano. Ligando para um banco de leite, ela vai ter toda a orientação, e esse leite doado ele passa por um processamento, um controle de qualidade e é direcionado a bebês prematuros internados em UTIs neonatais. Para saber onde tem um banco de leite próximo a você, acesse www.rbdh.fiocruz.br ou ligue para 136. Eu me sinto feliz, né? Porque é bom, né, o leite para ele, criar anticorpos. Eu sinto a conexão, né, com ele. É cada vez maior o índice de furtos de celulares e a aplicação de golpes. Por isso, foi lançada a campanha preventiva. Agora, tem que funcionar na prática. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai expandir o programa Celular Seguro com a implantação do Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares. A ideia é oferecer mais segurança aos cidadãos. Esse protocolo deverá ser elaborado nos próximos dias por um grupo de trabalho instalado nesta quinta-feira e será formado por representantes dos governos federal e estaduais. Experiências bem-sucedidas do governo do Piauí em ações de recuperação de aparelhos roubados serão aproveitadas. Um protocolo de recuperação de celulares, uma medida inteligente que parece singela, mas que é inteligente em primeiro lugar e que nos foi gentilmente compartilhada e que se transforma dentro do espírito do SUSP, numa política nacional muito importante, complementando as políticas do Ministério da Justiça, deste governo, do celular seguro. É um passo importante no sentido de fortalecer a segurança do cidadão comum, porque o celular hoje é um meio de comunicação importantíssimo. Hoje, quem sai sem celular parece que saiu sem uma parte de sua roupa, ou sem um braço, sem uma perna. Portanto, esta é uma experiência importantíssima que nós vamos agora, com muito respeito, muita humildade, aproveitar e tentar disseminar no Brasil como um todo. O programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública funciona por meio de um aplicativo que utiliza uma tecnologia para comunicar o crime e, ao mesmo tempo, acionar bloqueios de contas e apps de instituições financeiras e do próprio chip do aparelho. Isso dificulta a ação de golpistas que roubam celulares em busca de acesso a Pix e funções de crédito. Para registrar o aparelho no programa Celular Seguro, é preciso estar cadastrado no gov.br. Aí depois é só baixar o aplicativo e seguir os passos. E atenção, você que é microempreendedor individual e ainda não se cadastrou no DET. O cadastramento é obrigatório. Quem faz o comentário é Ruberley Rocha Machado, ele que faz parte do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo e é consultor da área contábil. Ruberley, antes de mais nada, o que é tecnicamente o microempreendedor individual? Microempreendedor individual são aquelas profissões e atividades desenvolvidas cuja há um certo revestimento da simplicidade da ocupação e que tenha uma receita bruta, um faturamento até R$81 mil ao ano, ou proporcional aos meses de atividade. Então, para aquelas pessoas que exercem um caráter autônomo ali, a atividade de comércio, a atividade de prestação de serviços, lembrando que a lei determina quais são os serviços que podem ser MEI. Então, essas pessoas são classificadas como microempreendedores individuais. E o DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, Ruberley? O Domicílio Eletrônico Trabalhista, assim como a Receita Federal tem o DEC, o Estado tem o DEC, que é Domicílio Eletrônico do Contribuinte,
o Ministério do Trabalho também criou essa maneira de se comunicar com o empregador. Então, é uma caixa postal personalizada entre o Ministério do Trabalho e o empregador, que ele deve entrar ali periodicamente para verificar se eventualmente ele não tem nenhuma notificação por parte do Ministério do Trabalho, haja visto que as correspondências e comunicações serão neste meio, não mais com visitas ou meio físicos pelo Correios, por exemplo. Bem, então o cadastramento é obrigatório, é isso? Exatamente, esse cadastramento passa a ser obrigatório, inclusive para os microempreendedores individuais, mas também ele se estende a todas as empresas, não somente a este. Então, lembre-se, é uma nova maneira do Ministério do Trabalho comunicar com o empregador. E quem perder esse prazo, existe a sanção? Qual seria? Olha, a sanção mais grave que eu vejo para quem perder esse prazo é o risco de não atender à fiscalização do Ministério do Trabalho e aí estar sujeito a autuação muito mais pesada do que a não adoção do DET. Como fazer esse cadastramento? Você explica. Ruberley. Usando o certificação digital, com acesso GovBR, ou certificado digital para empresas, e também direto no portal do Ministério do Trabalho. O processo é relativamente simples, mas são esses os caminhos, mediante certificação digital. Mais alguma orientação sobre esse tema para os microempreendedores individuais? Para os microempreendedores individuais, tão importante quanto o DET, também acompanhar as receitas brutas para não estar na condição de MEI de forma equivocada, considerando que é 81 mil ao ano e é possível a Receita fazer os cruzamentos pela movimentação financeira, entre outras, e diagnosticar se aquela receita está ou não dentro do limite estabelecido. Bem, só para a gente concluir, você que é o empresário consultor especialista na área contábil, mais alguma dica para a população, já que com essa tecnologia, mudanças são praticamente diárias. Seu espaço, Ruberley. Nós vamos ter aí, para o consumidor ainda vai demorar para sentir, mas a onda da vez é a reforma tributária, ela vai impactar na vida de todos nós, né? E você pode ter certeza que ela vai conseguir fazer isso, essa reforma, entrar em ambiente de produção com muita tecnologia, né? E o fisco, como coadjuvante na história, munindo aí de informação, dará uma resposta muito rápida às empresas no quesito de tributação e apuração do imposto. Então, é preciso agora que o empresário ele já comece a estudar, a discutir como é que ele vai formar o preço de venda dele, quais vão ser os impactos com a reforma. Haja visto que se ele deixar para pensar nesta estratégia somente a partir de 2026, ele pode ter problema na formação de preço de venda, reduzindo inclusive a competitividade. E o governo dificulta o financiamento dentro do Minha Casa Minha Vida para imóveis usados. Agora, para quem tem renda maior que R$ 4.400, a entrada do financiamento terá que ser de 50%. O nosso comentário aqui no 4 com Ederaldo Benetti, ele que é o delegado regional do Cresce, o Conselho dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Ederaldo, o que muda e o que vai dificultar para a população com esse rigor maior dentro do Minha Casa Minha Vida para imóveis usados? Ederaldo.
Como você disse, o governo endureceu essas regras do mercado de imóvel Minha Casa Minha Vida, principalmente dos imóveis usados, que era muito importante essa compra do Minha Casa Minha Vida pelos imóveis usados, porque aí a pessoa poderia comprar o imóvel naquela região que ela deseja, perto de escola, do seu trabalho. Então, essa regra foi endurecida, né? Como você disse agora há pouco, né? A entrada, isso aí a pessoa agora vai ter que ter 50% de entrada desse imóvel, do valor para poder iniciar o processo de financiamento. O valor caiu de 350 para 270 mil reais e também ficou muito alto o valor dessa parcela, acima de 4.400 reais até 8.500 reais vai ser a parcela desse imóvel aí. E a renda familiar também dessas pessoas também cresceu, essas pessoas vão ter que ter uma renda aí acima de 12, 14 mil reais para poder fazer a aquisição desses imóveis do Minha Casa Minha Vida, José Henrique. O Minha Casa Minha Vida, imóveis usados, como que estava a demanda em Marília, na micro-região de Marília, Federal? Isso era muito importante, José Henrique, porque as pessoas poderiam buscar esse financiamento na instituição bancária para fazer a aquisição. É um mercado que estava até aquecido aqui em nossa cidade, devido ao financiamento que existia para esses imóveis, porque a pessoa poderia procurar esses imóveis na região que ela desejava. Então, havia um mercado constantemente fazendo venda desses imóveis. Agora eu acredito que vai diminuir bastante devido ao valor da entrada desses imóveis e o valor da parcela também. Bem, e é claro que fica sempre a demanda em relação às famílias com menor poder aquisitivo. Pesa e pesa bastante, não é, Ederaldo? Com certeza, Henrique, pesa muito, né? Ainda mais o custo do dinheiro, o custo muito caro, os juros muito caros. Então isso aí dificulta essas pessoas que precisam desse imóvel Minha Casa Minha Vida, que são pessoas que não têm onde morar, né? E pagam aluguel. Então é mais importante ela fazer a aquisição pelo Minha Casa Minha Vida do que ela ficar pagando aluguel. Então isso aí vai dificultar muito essas pessoas a fazer a aquisição desses imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. Novas regras, a partir de que data? A partir agora do início de agosto, né, iniciou essas novas regras aí, nessa nova modalidade para a compra desses imóveis. Então a gente acredita muito que realmente, como eu disse aqui, vai ficar muita dificuldade para essas pessoas poderem fazer a aquisição desses imóveis aí. Até então, como que estava o acesso e a facilidade para se ter o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida aqui na nossa região, Federal? José Henrique, estava assim um acesso muito fácil, porque a pessoa poderia financiar até 350 mil reais, com entrada de 20%, então isso facilitava bastante a aquisição desses imóveis aqui, principalmente na nossa região, essa micro-região da cidade de Marília aqui, onde a cidade de Marília cresceu nos 4 cantos, e nessas regiões, principalmente Zona Norte, a gente tem muitos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, então isso aí vai endurecer a aquisição desses imóveis para essas famílias de baixa renda. Bem, agora cautela, tem que se esperar, é isso? Avaliar situação por situação, é assim? Sim, José Henrique, a pessoa agora ela tem que ter muita cautela, estudar muito, porque quando ela faz um contrato para um programa do Minha Casa Minha Vida, no mínimo de 20 anos, até 30 anos, até 35 anos. Então ela tem que ter muita cautela para fazer a aquisição, pensar muito bem se a renda dela vai comportar isso aí, porque depois que ela faz a aquisição e se ela deixar de pagar, praticamente ela acaba perdendo o imóvel. Então ela tem que ter muita cautela, fazer muita conta para ela não entrar numa dívida que ela não vai conseguir pagar, porque essa dívida é a longo prazo. Mais algum comentário sobre essa questão do Minha Casa? Nós, corretores de imóveis, né, ficamos muito assustados com essas regras do governo, porque o mercado já está difícil pelo custo do dinheiro, e aí tirando esses valores do mercado do Minha Casa Minha Vida, abaixando esse valor para 270 mil reais, aí fica a lei da oferta e da procura, que é onde não tem a oferta, né, os valores acabam subindo os valores desse imóvel. Então vai dificultar muito para essas pessoas que procuram Minha Casa Minha Vida nesse programa para fazer a aquisição da casa própria.
Agora, no geral, mercado imobiliário, Marília, região, como que está, Ederaldo? A gente que trabalha com os imóveis, tanto imóvel usado como imóvel novo, em todos os sentidos, isso aí, Marília é uma cidade que teve muitos lançamentos de imóveis de médio e alto padrão. Marília suportou essas vendas, vem fazendo essas vendas, essas grandes consultoras daqui de Marília e de fora que estão aqui investindo em nossa cidade, a gente consegue fazer essas vendas aí, porque não depende do Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas têm o recurso para comprar como investidor, ou também essas pessoas que compram, também elas têm uma renda para que elas possam dar essa entrada de 20%, 30% e assumir um financiamento a longo prazo, porque essas pessoas têm essa condição. Então Marília vive um momento muito bom desses imóveis de lançamento e também dos imóveis usados também, que também possa fazer financiamento desses imóveis. Então Marília é uma cidade que ela cresce bastante e traz esse desenvolvimento para o mercado imobiliário. Bem, imóveis usados, qual o critério, inclusive de avaliação, de documentação, enfim, todo o processo? É complicado, complexo ou não? José Henrique, não é complicado, desde que as pessoas que vão comprar o imóvel, ela esteja já com o seu financiamento já pré-aprovado, com seu nome limpo, e também as pessoas, tanto os vendedores, também tem que ter o nome limpo, toda a sua documentação em ordem, e também a documentação do imóvel. Também tem que estar tudo 100% em ordem, documentação, todas as certidões, todas que isso aí, porque senão o banco não consegue fazer o financiamento. Então, tendo a documentação em ordem dos vendedores e do imóvel, e aquela pessoa que é o comprador já tem o pré-aprovado do seu financiamento, isso é coisa assim, bem rápido, Zé Henrique. A gente acredita aí nos 28 dias, 30 dias, já está concretizando esse processo de financiamento. O juro permanece elevado. Pesa demais na hora de se financiar? Com certeza, Henrique. E pesa muito ainda, porque as pessoas, né, como eu já disse aqui agora há pouco, elas assumem um compromisso a longo prazo, 20, 25 anos, 30 anos, 35 anos, e esse juro pesa no saldo devedor. Então isso aí acaba encarecendo as parcelas para essas pessoas que compram. Então influencia muito o juro alto na compra do imóvel. Bem, aluguel. Por que o aluguel, o preço subiu demais? Está faltando uma demanda maior de imóveis para locação? Seria isso? Sim, José Henrique, está faltando imóvel para locação, principalmente aquelas pessoas que são investidores, que compram esse imóvel para poder ter a sua renda. Eles recuaram nesse governo aí, não estão fazendo mais aquisição, então a demanda é aquela lei da oferta e da procura. Falta imóvel, o valor sobe, né? E as pessoas que estão morando nesses imóveis de aluguel, elas têm que ter assim um bom relacionamento com a imobiliária ou com o proprietário para permanecer no imóvel com o valor de aluguel, para que não, se ele sair e for procurar outro, ele vai ter dificuldade de achar do mesmo padrão que ele está lá e o mesmo valor. Então, falta muito imóvel no mercado imobiliário para locação. Essa é a realidade também aqui em Marília? Sim, José Henrique. Marília sente essa falta de imóveis para locação. Então, precisamos ter mais imóveis para locação, principalmente essas pessoas que são investidoras, que faz a aquisição desse imóvel para renda. Então a gente precisa desses investidores, dessas pessoas que têm a disponibilidade de comprar imóvel para jogar no mercado imobiliário para locação. Bem, e para a área comercial, locação, a gente vê muitos prédios fechados. A tentativa da locação da região central de Marília. Por quê, Ederaldo? José Henrique, durante a pandemia, muitos imóveis foram fechados. E hoje, muitos comércios operam no mercado da internet. Então, isso aí tira uma despesa da pessoa de estar pagando aluguel. Principalmente a gente vê muitos imóveis no centro da cidade que tinham um valor de aluguel muito alto e hoje essas pessoas do comércio não estão suportando esses valores muito altos de aluguel. Então as pessoas que querem alugar seu imóvel comercial, que estão na área central da cidade, eles têm que rever esse valor, trazer para um preço de mercado, porque essas pessoas que estão abrindo novos comércios ou já estão no comércio, elas precisam de um aluguel mais baixo para que ela possa estar trabalhando, podendo pagar os seus funcionários, pagar seus custos e principalmente o aluguel. Por isso que a gente vê muitos imóveis na área central de Marília fechado, devido aos valores muito altos de aluguel que esses proprietários estão pedindo.
Mercado imobiliário, destaque final, Ederaldo. José Henrique, a gente vê o mercado imobiliário como um segmento muito bom, principalmente aqui na nossa cidade. Como eu disse, tem muitas consultoras incorporadoras. O mercado de imóveis usados é muito bom. E a gente tem aqui vários corretores que são capacitados para que possa estar atendendo essa pessoa. E a gente vê esse mercado com bons olhos para que possa atender toda essa demanda dessas pessoas que procuram imóvel, tanto para locação como para venda. Aliás, o Cresce sempre com a preocupação da qualificação dos corretores, ainda mais em razão da demanda de golpes de toda forma. Preocupa bastante, não, Ederaldo? Sim, José Henrique, o Cresce tem uma preocupação muito grande com os corretores de imóvel, com a população, tanto que eles todo mês aqui na cidade de Marília, como dia 15 agora, a gente vai ter palestra, temos cursos para poder capacitar esses corretores, para que ele possa atender melhor o seu cliente, e o Cresce tem uma estrutura muito grande em todo o estado de São Paulo. O seu presidente do Cresce, José Augusto Viana, esteve aqui em Marília, nos orientando, passando toda a demanda para o ano agora de 2024, já para o ano 2025, desse trabalho que o Cresce vem desenvolvendo com os corretores de imóveis para poder dar segurança aos compradores. Dengue, preocupação, imóveis fechados, alta incidência do mosquito transmissor da dengue, outras doenças, e o Cresce continua também com aquela campanha de conscientização. Falando também sobre isso, Ederaldo. O Cresce tem um programa, José Henrique, de combate à dengue. Tanto a gente tem a comissão dos corretores de imóveis que se preocupam com essa dengue aí, esses imóveis que a maioria desses imóveis, as chaves estão em posse dos corretores ou das imobiliárias, então o Cresce tem esse trabalho de estar vistoriando esses imóveis que estão fechados, procurando ver, olhando se tem alguma coisa que possa atrair esse mosquito. Principalmente o Cresce tem um programa com adesivo, que esses imóveis foram vistoriados pelos corretores de imóveis, temos adesivo de tampa ralo, tampa vaso sanitário. Então o Cresce há muito tempo ele já vem junto com o município procurando essa parceria para que a gente possa trabalhar junto com o município no combate à dengue. Mais algum destaque, Ederaldo? José Henrique, eu agradeço você de estar dando essa oportunidade para nós, corretores de imóveis, estar passando isso para a população de Marília, principalmente nessa modalidade nova que vem vir o programa Minha Casa Minha Vida. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust Delivery. Compre online e receba rapidinho. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se. unimar.br.